Olá, seja muito bem-vindo ao Collencast. Eu sou Juliana Collen, diretora da Collen Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, que é o Vitor Alvarino. Ele é gestor regional do Canadore College no Brasil, tem mais de 15 anos de experiência na área de intercâmbio e vai compartilhar com a gente informações valiosas sobre estudo, trabalho e vida no Canadá. Desde 2016, a Collen Viagens tem se dedicado a proporcionar experiências inesquecíveis por meio dos nossos programas de intercâmbio e viagens de turismo. Convido você a visitar o nosso site e descobrir tudo que temos a oferecer. Bora começar? Vitor, me conte tudo sobre o Canadá. Olá, Juliana. Meu nome é Vitor Alvarino e eu sou pai da Maria Flor, né? Esposo da Cecília. Eu trago a minha família comigo em minha vida. E a minha história com o Canadá, ela começou em 2005, quando eu decidi fazer um intercâmbio para o Canadá. E foi uma experiência incrível para um jovem de 21 anos que nunca tinha trabalhado no Brasil e ter essa experiência com inglês, experiência com outras culturas, com o mundo todo. Na época eu fazia direito no Brasil, eu estava na metade do curso, e quando eu fui para o Canadá, eu acabei trancando o curso de direito e resolvi ficar lá por um ano, e aí a cabeça mudou, né, com essa minha ida para o Canadá, e mudando também a área de carreira também, e eu tranquei né, curso totalmente, de fato, e comecei a estudar negócios internacionais, já pensando em trabalhar para o Canadá internacionalmente, né? Foi quando eu retornei para o Brasil, já indo para essa outra área, terminei a minha graduação e já fui para o Canadá em 2010 fazer uma pós-graduação na área de marketing. Foi quando eu comecei a trabalhar ajudando os estudantes a realizar o sonho de estudar no Canadá, assim como o meu. Iniciei no college público do Canadá, depois fui para uma escola de inglês do Canadá, que eu trabalhei por lá por 13 anos nessa escola de inglês, né, 12 anos e 8 meses, e há um ano estou no Canadore College como gestor regional Brasil, e hoje ajudando os estudantes a conseguirem a sua empregabilidade no Canadá, a sua carreira no Canadá, desenvolver uma carreira internacional, e que realmente traz um peso muito grande para um currículo, né, de um jovem, de um profissional, né, da área, seja a área qual for, né. Então, ter um inglês, ter adaptação, ter estudado lá fora, no Canadá, e ter uma certificação internacional canadense, realmente traz um peso muito grande. E o Perfeito, intercâmbio Vitor. transformou, né, a minha vida, né, a ponto de morar no Brasil, recebendo em dólar canadense e tendo a oportunidade de viajar para o Canadá, né, anualmente ou a cada 2 anos para poder visitar a instituição. E então isso traz minha conexão com o Canadá permanece até hoje, né? Então o intercâmbio aumentou a minha escala, né, para global, né, que antes era só nacional Brasil, e hoje eu me vejo com dupla cidadania, apesar de não ser cidadão canadense, eu me sinto canadense, né, de coração e, de, e de atuação também. Sensacional. Agora apresenta para a gente o Canadore College e quais são os cursos que ele oferece. Então, o Canadore College é uma instituição pública de ensino superior, fundada em 1973, e ela fica localizada em North Bay. North Bay é uma cidade que fica na província de Ontário, no Canadá, e é uma cidade em que nós oferecemos uma qualidade de vida truly Canadian, assim, trazemos, né, um custo de vida mais baixo e um contato com a natureza, né. A cidade é uma cidade de pequeno médio porte canadense, de 52 mil pessoas, mas que fica bem próxima às grandes centros urbanos, né, as grandes cidades, metrópoles, no caso Toronto e Ottawa, a 3 horas e meia de distância de cada uma dessas cidades, né? E o diferencial do Canadore College por ser um college de inovação, tecnologia, inovação e artes. Então a gente está sempre buscando tá um pouco à frente, um passo à frente, né, da,
dos estudos, da tecnologia, da inovação. É um college sustentável, fazemos parte do SDG, que são as práticas sustentáveis globais. É um college que trata o estudante como um membro da família, então um estudante que vai para o Canadá College, ele é conhecido pelo nome dele, e ele tem uma fácil adaptação, porque realmente são turmas reduzidas, em que há uma atenção especial dos estudantes. Eu mesmo conheço todos os estudantes brasileiros que estão no Canadá College, então eu faço esse acompanhamento dos estudantes, seja orientação pré-embarque, como também no seu primeiro dia no campus, né, e que ele conhece todo o departamento internacional, então o suporte ao estudante é algo realmente fora do sério. E qual é o nosso foco? É o sucesso do estudante. E o sucesso do estudante é ele finalizar o seu curso, fazer o seu curso com excelência. Então, nós buscamos a excelência no ensino e a sua carreira, a sua empregabilidade, tanto no Canadá como no Brasil, sua empregabilidade global. Então, esse é o nosso foco, a nossa missão. E destaques que eu posso trazer aqui é a infraestrutura moderna e ensino prático, de forma que é hands-on. O ensino de um college, ele é muito prático, ele tem uma teoria, mas tem muito prática também. Então, nós temos os laboratórios, nesses laboratórios que vamos trazer aqui imagens também, temos laboratórios tanto da área da saúde, o laboratório dos trades, os trades são as áreas de carpintaria, né, da construção civil, welding, plumbing, são as áreas aí da parte mais da construção civil, são mais que é muito hands-on essas áreas, mas também dental hygiene, que é o odonto, né, do Canadá, então também é prático também. Então, na verdade, todas as áreas são muito práticas, como terapia ocupacional, então realmente é mão na massa ali, não é só o estudo, que é muito importante, mas é muito prático também, assim também como o campus da aviação, né, que realmente os laboratórios são todos organizados por área mesmo, seja a parte do hangar que fica os aviões, assim como a parte das turbinas, das hélices, dos motores, então fica em áreas separadas. E porque é bom, porque o aprendizado é muito pelo ouvido, né? Quando você vai ouvir um motor, você tem que trabalhar muito o ouvido, a atenção ali para cada área. Quando eu falei dos trades, também tem muita parte da mecânica também. Temos a área da mecânica muito forte. Então, esse é o Canadá College, né? E onde nós estamos, o que nós entregamos, né, para os nossos estudantes. Maravilhoso, Vitor. E me fala agora qual que é o diferencial do Canadá para os estudantes internacionais, porque eu sei que tem. O diferencial do Canadá College é o ensino, como eu falei, que é um ensino realmente avançado, o atendimento ao estudante, então o estudante ele tem um atendimento individualizado, customizado no Canadá College, então esse atendimento começa da minha pessoa, Vitor Alvarino, assim como também uma adaptação com os outros estudantes do campus também, a gente promove essa integração. Os nossos programas são programas assim, que têm uma real demanda de profissionais dessas áreas e um crescimento dessas áreas no Canadá. Então, os programas que nós oferecemos são programas de alta demanda no Canadá, então é um dos nossos diferenciais também. E também onde nós estamos localizados, que é em North Bay, que é para quem está buscando aí uma qualidade de vida e um custo de vida mais em conta com empregabilidade, né? Então, esses são os diferenciais do Canadá College. E instalações modernas. Instalações, a gente não pode deixar de falar sobre a modernidade que são as instalações do Canadá College. Sensacional. Você falou sobre a estrutura do college, a qualidade do ensino, suporte aos estudantes, que é super importante, os cursos em si, a empregabilidade no Canadá. Então, me fala um pouco como que é a questão do mercado de trabalho para esses estudantes internacionais. Ok, o mercado de trabalho para o estudante internacional, ele é o mesmo mercado de trabalho para o canadense, desde que o estudante internacional ele tenha a sua elegibilidade de trabalho no Canadá. O estudante que faz um college no Canadá, ele tem a elegibilidade, a depender do programa, ao PGWP.
Postgraduate Work Permit, que é uma permissão de trabalho no Canadá. Porém, ele tem que ter está se formando em um programa que seja elegível ao PGWP. Porém, o estudante que faz o college no Canadá, ele pode trabalhar 24 horas semanais, independente do programa, da elegibilidade do programa de PGWP. Quando a gente fala aqui do PGWP, a gente está falando do estudo também, do trabalho pós-estudo, da finalização. Estudou 1 ano, trabalha mais 1 ano. Estudou 2 anos, trabalha mais 2 anos. Só que poder trabalhar no Canadá, o estudante pode trabalhar 24 horas semanais enquanto estuda. Então, isso não interfere. Não interfere. Então, como funciona o mercado de trabalho, né? Primeiramente, o estudante tem que ter permissão. Então, para ele trabalhar, ele tem que estar estudando no college para poder trabalhar 24 horas e para estudar posteriormente o PGWP. E ele precisa aplicar para o emprego, né? Ele precisa conseguir a sua empregabilidade. E uma das formas de ele conseguir empregabilidade é fazendo um college no Canadá. Porque os professores dos colleges, eles estão inseridos na indústria. Muitos deles já trabalham para outras empresas, fazem consultoria para as empresas. Eles realmente estão no dia a dia da indústria, do mercado. Então, eles acabam indicando estudantes para trabalhar nessas empresas. As empresas entram em contato com eles e eles indicam os estudantes. Então, isso faz grande diferença. Um outro ponto, o empregador no Canadá, quando ele vê que o estudante tem uma formação no college, no Canadá, ele já tem uma referência. Ele já liga para o college e pega uma referência do professor. Só estar se formando no college público canadense, ele já tem essa referência. Sem o college, que referência o estudante vai ter? A não ser que ele já tenha trabalhado para uma empresa canadense. Essa é uma referência. Referências de empresas brasileiras não é uma referência tão forte para um empregador canadense, porque ele sabe que tem barreiras da língua, ele não sabe como é a empresa aqui. Então, estudar no college público no Canadá traz essa referência também na hora da empregabilidade. O college também tem um departamento de suporte ao estudante para conseguir emprego no Canadá. E, como eu trouxe também aqui, nós oferecemos programas de alta demanda. Então, são programas em que o mercado de trabalho no Canadá já demonstrou claramente que precisa de profissionais daquela área. Vou trazer como exemplos profissionais da área da aviação. Então, tem estudos que trouxeram aqui a escassez de profissionais da área da aviação, principalmente no que tange à manutenção de aeronaves. Então, hoje precisa de 5.300 profissionais da área da aviação para poder suprir toda a demanda de trabalho. E os colleges, eles formam em torno de 600 a 1.000 profissionais por ano. Então, tem um gap ainda muito grande ainda para poder ser coberto. Então, tem estimativas aí de 20 anos para poder realmente equilibrar aí esse cenário, né? Esse cenário. Então, há áreas muito claro da área de demanda, assim como a área da saúde. A área da saúde é outra área muito clara da área tanto que os estudantes procuram bastante programa de practical nursing, que é o de enfermagem. Né? E realmente estudar no Canadá College aumenta muito mais as chances de empregabilidade sem sombra de dúvida. Maravilha, Vitor. Você trouxe informações importantíssimas aí em relação ao mercado de trabalho, né? É impressionante como a área da aviação tem uma demanda muito grande hoje em dia e crescente, né? As pessoas viajando aí cada vez mais. E realmente ter essa oportunidade de fazer um curso e já sair desse curso empregado, né? É o sonho de muita gente. E também a questão de poder estudar e morar no Canadá. Então, eu acho que essas informações que você trouxe são extremamente relevantes. E agora, eu queria saber o seguinte: ok, decidi que quero estudar, quero morar no Canadá, quero ter essa experiência internacional, mas como que eu faço para escolher a cidade certa? Ok. É uma excelente pergunta essa daí. Essa daí é uma pergunta realmente
que tem várias respostas, né? Que tem várias respostas, de certa forma, tem várias respostas, mas eu vou trazer aqui como é a minha forma de pensar, né? A gente tem que trazer, se a gente está indo para o Canadá, a gente tem que pensar o que a gente está buscando com o Canadá. A primeira, se perguntar, o que eu estou buscando com o Canadá? As pessoas estão buscando com o Canadá uma qualidade de vida. Eu acredito que o Canadá se associa muito à qualidade de vida. Tu vai buscar uma cidade do Canadá que tenha qualidade de vida ou a maior qualidade de vida. Aí você fala, poxa, mas o Canadá todo tem qualidade de vida? Tem, de fato tem qualidade de vida. Porém, qualidade de vida tem custo. Tem custo qualidade de vida. Você morar numa casa, num apartamento com quarto individual, num apartamento legal, numa casa legal, tem um custo para essa qualidade de vida. Então, tem que ver se esse custo cabe no seu bolso. Então, o custo da cidade, o custo de vida da cidade, se cabe no bolso. Então, uma das formas de se pesquisar isso é através da internet. Tem um site chamado Numbel, em que nesse site ele é um comparador de custo de vida das cidades e, inicialmente, assim, não inicialmente, né, mas a gente pode ver que claramente que a maior parte do custo começa pela moradia, geralmente em torno de 30%. Então, ver um custo de moradia. Então, eu acho que é um ponto importante, porque também não adianta ir para o Canadá só para estar falando que está morando no Canadá e estar numa acomodação muito ruim, com uma localização ruim, né? Sem uma privacidade. Então, isso é algo a ser analisado ao escolher a cidade. Um outro ponto também é a empregabilidade. Se a gente está falando de ir para o Canadá, fazer uma carreira, ter uma experiência de trabalho, fazer um curso, né? Então tem que ver a empregabilidade, se a cidade tem uma empregabilidade também, né? Então, aí a gente vai para o segundo ponto, né? Quais são as diferenças entre as cidades grandes e as pequenas cidades para o estudante internacional? Essa é uma pergunta aqui, uma pergunta aqui que os estudantes não fazem. Eles apenas vão, geralmente, para as grandes cidades. Quem é que vai para as pequenas cidades? Aquele estudante que já foi para o Canadá, que já fez seu estudo lá, que já está com a empregabilidade lá, e aí ele entende que ele é melhor ir para uma pequena cidade. O movimento oposto, né? Eu acho que a gente deveria aprender com isso aí também. Se a gente for para a gente ver, meus amigos tudo de 2010, todos, tá, canadense ou brasileiro, eles todos estão morando em cidades da circunvizinhança, cidades menores. Aí eu pergunto, por que eu vou para lá, para Toronto? Por que você não está mais aqui, assim? Ele fala, Vitor, por conta da distância, do custo de vida. Então, o custo de vida de Toronto, eu não vou conseguir juntar dinheiro para eu fazer. Um falou para mim, fazer uma viagem, eu gosto de fazer viagens, eu gosto muito de ir para Cuba aqui, né? Então, esse é um movimento comum. Não que não seja bom morar em Toronto, é muito bom morar em Toronto. Mas tem que ver se você consegue arcar com um custo de vida que não se perca a qualidade de vida. Então é importante analisar. Vou para a grande cidade, massa, ótimo, legal. Canadá, sim, Canadá é maravilhoso. Mas eu tenho condições de, né, arcar com a qualidade de vida que eu estou buscando com o Canadá, está alinhado com o custo de vida, né? Isso é algo a ser analisado. Tem empregabilidade nessa cidade, né? E a pequena cidade? Tem também isso daí, né? Então, assim, eu trago para você um dado que as pequenas cidades têm um custo de vida muito mais em conta, né, do que as grandes cidades. Isso é um fato. Esse é um fato. Empregabilidade, a gente vai ter que analisar de cidade para cidade por conta da área. Então, tem áreas que a pequena cidade vai ter muita empregabilidade, porque falta gente. Falta gente. Como é que a pequena cidade tem emprego? Tem. Porque as pessoas querem ir para a grande cidade. Então, às vezes, fica muita gente nas grandes cidades procurando por emprego, enquanto nas pequenas cidades falta gente, porque não há um marketing, uma divulgação das pequenas cidades, como das grandes cidades, e aí falta profissional. E é onde tem oportunidades, é onde eu falo que são os oceanos azuis. Oceanos azuis. Muitas vezes
Qual a diferença do Oceano Azul para o Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho é aquele mar sangrento que um está querendo, né, a vaga do outro, que é uma disputa muito grande. O Oceano Azul é aquela água que ninguém navegou ainda e você navega sozinho nessa água, né? Eu sempre recomendo que os alunos façam o intercâmbio em cidades menores. Isso não significa que eles não vão conhecer os grandes centros, mas eles não precisam morar nos grandes centros, né, Vitor? As vantagens que a gente tem de morar numa cidade menor é, assim, sentir mais segurança, menos trânsito, eu acho que é mais facilidade com o idioma, porque, assim, não é uma vida tão corrida, tem mais contato com a natureza, você pode ir, muitas vezes, as distâncias são menores, né, de onde você mora, onde você está morando, para a escola, você não gasta tanto tempo em transporte público, né, como você falou super bem, a questão do custo de vida mais baixo, que isso é real e é muito importante, a gente tem que levar em consideração, sim. Mas assim, você já imaginou, gente, morar numa cidade do Canadá com ar puro, sem poluição, com trânsito mais tranquilo, só que tendo toda a estrutura que a gente precisa de uma cidade grande? Então, assim, eu acho que a gente tem realmente que avaliar isso, porque vale a pena. Isso não significa que você não vá passar um final de semana em Toronto, um final de semana em Vancouver, né? Você pode fazer vários passeios de final de semana, várias viagens, pode explorar o país como um todo, você pode explorar outros países próximos, mas não significa que você precisa morar todo o tempo naquela cidade. Então, eu realmente recomendo, não só no Canadá, em outros destinos também, essa questão do intercâmbio em uma cidade menor, sabe? Eu acho que vale muito a pena. E como o Vitor falou, essa escolha impacta diretamente na experiência do estudante, né? E a questão da empregabilidade, né? Em nadar em águas claras, em águas cristalinas, onde ninguém esteve ali antes, né? Então, você tem, assim, a probabilidade de ter alunos brasileiros, né, nesses destinos, acaba sendo menor do que nos outros destinos também. Então, isso torna a sua experiência mais única, né, mais diferenciada ainda. E aí, Vitor, o que a gente pode ver agora, né? A gente já conversou sobre escolha de acomodação, da cidade, sobre a estrutura que é oferecida pelo Canadore, né, sobre alguns cursos, sobre a possibilidade de trabalho e emprego. Então, agora, eu queria ver com você o que você para os nossos interessados em fazer um intercâmbio no Canadá com o Canadore College. Bem pontuado, Ju, como você trouxe aí a questão da escolha das cidades, porque não necessariamente é a cidade que você vai viver a vida toda. A primeira cidade é a porta de entrada no Canadá. E aí o que faz a gente escolher a cidade? Onde tiver emprego. Então, muitas vezes a pessoa vai para um lado do Canadá, mas tem emprego do outro lado do Canadá, ela vai para onde tiver emprego. Concorda comigo? Perfeito, Vitor. Quais são os programas diferenciados do Canadore College, Vitor? Então, os programas diferenciados do Canadore College são estrategicamente os programas de maior demanda no Canadá. Esses programas são os programas da área da saúde, que temos em Practical Nursing, que é uma enfermagem, temos o Personal Support Worker, temos o programa também de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia respiratória. São programas tanto técnico como certificações também, como o Personal Support Worker, que é uma pessoa que já é da área da enfermagem ou da área da saúde aqui no Brasil, faz esse programa de certificação e já pode trabalhar no Canadá em hospitais ou até dando suporte para as pessoas também que estão com alguma necessidade de atenção especial, né? O Personal Support Worker. Temos também o programa da área da aviação, a área da aviação que eu trouxe aqui, que é uma área que tem escassez de profissionais nessa área, e é uma área de alta demanda de profissionais, porque a logística depende da aviação, né? O transporte aéreo, né? Realmente, qual a importância do transporte aéreo para o mundo
globalizado, então é uma área que, inclusive, está trazendo um custo maior pela falta de profissionais. Então, os profissionais hoje são altamente valorizados, uma média de $22 a hora a $43 a hora. Então, são profissionais bem remunerados da área da aviação. E esses profissionais eles podem atuar tanto como manutenção, mecânicos de aeronave, como também a parte da tecnologia da aviação. Então, nós oferecemos um programa chamado Avionics, que é um programa da tecnologia da aviação. Somos também muito fortes também na área da TI, tecnologia de informação. Então, nós temos programa de bacharelado em ciência da computação, analista de programação, um programa tecnólogo de 3 anos. Temos sistema da computação, um programa até, na minha opinião, short, comparado com um programa de 4 anos do Brasil, que são de 2 anos para estudar sistema de computação. Então, 2 anos, a pessoa já é especialista em sistema da computação. E programas também de pós-graduação com Cybersecurity e gestão de projetos em tecnologia da informação, que é um programa muito buscado pelos brasileiros, que é o Project Management, né? Só que em tecnologia da informação. E não podemos nos esquecer dos trades, que é o que eu trouxe, que é a parte da mecânica, construção civil, e áreas como carpintaria, né? Então, o trades é bastante valorizado no Canadá. São profissões técnicas bem remuneradas. Então, eu trouxe para você aqui as principais áreas, né? Mas nós temos outras áreas também, como desenvolvimento de jogos, graphic design, desenho gráfico. Então, temos outros programas interessantes também, assim, até para a parte da saúde e da educação física, que é o Strength and Sport Conditioning, que é para trabalhar com atletas, ou para aquela pessoa que quer trabalhar em academias também, como educador físico. Então, esses são os principais programas que eu trago para o Codencast de hoje. Eu sei que o programa de aviação do Canadore é um dos melhores programas do Canadá e tem um hangar dentro do aeroporto do Canadá. Então, isso aí é sensacional, né? A área de saúde, não precisa nem falar, né? Tem uma estrutura avançada, altíssima empregabilidade, né? A área de tecnologia, o foco do Canadore são nas parcerias estratégicas e inovação. E os trades com ensino prático e uma demanda crescente no mercado, né? Como em todo o mundo. Vitor, foi um prazer falar com você. Então, gente, hoje a gente está recebendo o Vitor Alvarino, gestor regional do Canadore College, trouxe aí informações importantíssimas para você se decidir e optar por um bom programa internacional no Canadore. Obrigada, Vitor. Eu agradeço. Obrigado por essa oportunidade de trazer aqui informações sobre o Canadore College, sobre o North Bay, sobre o Canadá. Espero que tenha contribuído bastante para o Codencast e convido vocês a estudarem no Canadá e terem realmente uma transformação na carreira, uma carreira global, né? Uma carreira internacional no Canadore College.